Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, na liturgia deste domingo, que é o 30º domingo do tempo comum, o Evangelho nos apresenta Jesus sendo colocado à prova. Agora, os fariseus vêm diante de Jesus com o objetivo de experimentá-lo. E logo vão à pergunta principal: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E temos a resposta de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E por quê? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, somos amados por Deus, mesmo que nós não sintamos isso. O amor não é uma questão de um mero sentimento, mas é atitude para o bem. E necessariamente não para o que é bom, mas para o bem. Mas envolve, obviamente, o sentimento. Não é o racionalismo, mas envolve a nossa razão. O amor não é a vida, mas é vital. E Jesus continua: o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amar é querer o bem do próximo, é querer o bem de si mesmo. Amar requer a verdade. O amor, meus irmãos, ele não sobrevive na mentira. Mesmo que isso possa doer para a pessoa. E mesmo que tenha as suas exigências. E o amor verdadeiro tem suas exigências. O amor verdadeiro sabe dizer sim, sabe dizer não. O amor verdadeiro sabe falar e sabe calar. Deixemo-nos, meus irmãos e minhas irmãs, amar por Deus. Precisamos, cada dia, experimentar o amor de Deus na nossa vida. E será que de fato Deus nos ama? Em meio a esse turbilhão que é a nossa vida, será que nós podemos dizer que Deus nos ama? O amor de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ele é imenso, de tal forma que nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Temos a dignidade de pessoa, nós não somos uma coisa, mas somos alguém. Temos a capacidade do autoconhecimento, de nos darmos livremente por uma causa, de entrarmos em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Nós fomos criados para conhecer, para amar e para servir a Deus. Eis a nossa capacidade. Para oferecermos a Deus toda a criação que Ele mesmo nos deu, em ação de graças. Para sermos elevados à vida do céu. Para vivermos em ação de graças, para a transcendência. E somente no mistério do Verbo encarnado, ou seja, do Cristo, Filho de Deus, que assumiu a nossa humanidade, é que verdadeiramente nós vamos compreender o nosso mistério de sermos humanos. Predestinados que somos a reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, Cristo Jesus é o nosso único Salvador. É isso que nós proclamamos, é isso que nós cristãos cremos. E somos chamados a partilhar a eterna felicidade de Deus. Somente em Cristo nós entendemos verdadeiramente qual a nossa missão como humanos.
A primeira leitura da missa de hoje, que foi tirada do livro do Êxodo, mostra o povo de Israel e Deus preocupado com esse povo, porque quem ama se preocupa. E Deus, por amar, Deus está preocupado. Está preocupado com o povo que é amado por Deus, mas que está descaracterizado por não corresponder ao amor. As situações que estavam acontecendo, e Deus é testemunha disso, opressão e maus tratos, até mesmo com os estrangeiros, porque esse povo tinha sido estrangeiro, e agora estava maltratando quem era estrangeiro. Maldade com os fracos, com os desvalidos, com os abandonados, e lá ele cita as viúvas e os órfãos, que não tem ninguém por eles. E Deus diz: se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. E mais, estavam sendo injustos os negócios. Nos seus negócios havia injustiça, inclusive exigindo o que é essencial ao próximo, pois é a única veste que ele tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Até isso estava exigindo do outro. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, é um quadro em que o amor foi esquecido. O amor não é algo teórico que fica no mundo das ideias, é algo que acontece na prática da vida. E quando isso acontece, perde-se o quê? A identidade. A identidade. A realidade retratada na primeira leitura da missa não é diferente da realidade que nós vivemos. Pois quando nós não damos a Deus o que é de Deus, e nós vamos reportar ao domingo passado da Santa Missa, é justamente o que acontece. Quando nós não damos para Deus o que é de Deus, ou seja, quando nós não vivemos a nossa vocação de imagem e semelhança de Deus restaurada em Cristo Jesus, nós maculamos a nossa dignidade humana. Então, o que é necessário fazer? É necessário o resgate do amor. Sim, o resgate do amor. E o Papa Emérito Bento XVI, quando escreveu a encíclica Deus Caritas Est, Deus é amor, ele assim dizia: existe um único Deus que é o Criador do céu e da terra, e por isso é também o Deus de todos os homens. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele cita Deuteronômio 6,4. Isto significa o que, meus irmãos? Para mim, para ti, para todos nós. Quem não escuta o Senhor, quem tapa seus ouvidos, quem fecha o seu coração, quem deixa a sua inteligência trancafiada para o Senhor, nunca vai conseguir compreender a maravilha do amor de Deus. No Antigo Testamento, o amor não consistia simplesmente em noções abstratas, mas na ação imprevisível e de certa forma inaudita de Deus. Esta ação de Deus ganha agora a sua forma dramática devido ao fato de que em Jesus Cristo, o próprio Deus vai atrás da ovelha perdida. A humanidade sofredora e transviada, nos dizia o Papa Bento XVI. A verdadeira novidade do Novo Testamento, continuava ele, não reside em novas ideias, mas na própria figura de Cristo, que dá carne e sangue aos conceitos. Um incrível realismo, dizia o Papa. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o próprio Jesus Cristo nos narra isso, nos testemunha isso, expressa esse amor misericordioso de Deus nosso Pai, quando fala do pastor que vai atrás da ovelha perdida, quando fala daquela mulher que perdeu a moeda dentro de casa e que revira a casa, varre tudo, e quando encontra a moeda faz uma festa com as amigas que encontrou a moeda. Quando fala daquele pai que corre para abraçar o seu filho que tinha ido embora de casa e que voltou arrependido. Não se trata, meus irmãos, de palavras,
mas que constitui a explicação do próprio ser e do agir de Deus. Deus que fala e que age por amor misericordioso a nós. E isso nós temos sempre que nos dar conta. E isso vai culminar aonde? Na morte redentora de Cristo na cruz. É preciso nós olharmos para o Senhor na cruz. É preciso nós colocarmos o nosso coração e ver que o Cristo é erguido na cruz, para nós compreendermos o grande ato do amor. A partir da cruz, nós cristãos encontramos o caminho do nosso viver e entendemos que Deus é amor. Amor. Hoje, nós vamos, meus irmãos, constatando um número crescente de pessoas com gestos de autodestruição. Vivemos um período tão difícil. Essa pandemia veio, como diríamos assim, meus irmãos, um golpe em todos nós. Isso está gerando para muitas pessoas um desejo de morrer, de dar o fim à própria vida. Pessoas desejosas de aliviar as suas pressões externas com as cobranças que estão passando. Um sentimento de culpa, de remorso, de pânico, uma depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação. Tantas situações que nós estamos talvez vivendo isso, ou observando do nosso lado acontecer. Não podemos nos desesperar. Não, de forma alguma. É tempo de abrirmos o coração para o Senhor, é tempo de abrirmos nossos olhos para o Senhor, é tempo de abrir os nossos ouvidos para escutarmos o Senhor. É tempo de compreendermos o amor de Deus por nós, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso, ao olharmos a segunda leitura da missa, o que diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses? Sabeis de que maneira procedemos entre vós. Aqui está o resgate do amor. E para nós compreendermos o resgate do amor, nós temos que nos deixar resgatar. Sim, deixarmos-nos resgatar por Deus. Sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem, para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Quantas tribulações nós estamos passando, mas, meus irmãos, acolher a palavra no meio da tribulação. O resgate vem justamente na hora do desespero. Quando tudo está bem, quem é que precisa ser resgatado? Ninguém. Ninguém. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis. Nós precisamos de modelos. De modelos. Modelos. E quantas vezes nós temos que ser um modelo para os outros? Um modelo para a criança, um modelo para o jovem, um modelo para o adulto. A criança às vezes tem que ser um modelo para o adulto. O adulto tem que ser um modelo para a criança. O jovem tem que ser modelo para os adultos. Os adultos para os jovens. E continua o apóstolo: pois as pessoas mesmos contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes. A conversão, a mudança. Não, eu não vou me deixar levar pelo que está acontecendo, eu vou acolher a palavra para que tudo mude. E aí São Paulo conclui: abandonando os falsos deuses. Quantos falsos deuses, meus irmãos, batem na nossa porta? Quantos falsos deuses nós carregamos às vezes no nosso coração, na nossa vida, e que é preciso abandonar para servir ao Deus vivo e verdadeiro, conclui o apóstolo. É algo profundamente testemunhal. São ações e gestos que contagiam os outros. Sim, dando o exemplo. O acolhimento da palavra
a alegria do Espírito Santo em meio às tribulações, ser modelo, não um modelo vazio, como se fôssemos talvez aquele boneco do posto de gasolina que fica lá, balançando conforme o ar que ele tem. Não, nós temos que ser robustos, e só podemos ser robustos na fé quando estamos repletos da graça de Deus. Da graça de Deus. Deus nos ama para mudarmos de vida no amor de Deus. Mudarmos de vida no amor de Deus. E não queremos fazer com que Deus se torne mundano. Quando o ser humano quer que Deus se torne mundano, é o fracasso do ser humano. Mas Deus nos fez divinos para que nós sejamos melhores humanos. Professemos a nossa fé.